Pronto, então agora começando. Então, com relação ao SGPD, né, a diferença do que é um banco de dados e um sistema de gerenciamento de banco de dados. Lembrando que banco de dados é uma representação estruturada de um conjunto de dados que podem ser armazenados, manipulados, né, facilmente graças a essa estrutura, né, de um banco de dados. E o SGPD é o programa, ou um conjunto, na verdade, de aplicativos que nos permite acessar, manipular, integrar com esses bancos de dados, esses diversos bancos de dados que a gente queira criar, né? Então, o foco da disciplina de banco de dados é, na verdade, sabermos manipular bem os SGPDs, né? Os sistemas de gerenciamento de banco de dados, né? Então, partindo para essa revisão geral, né, banco de dados, a gente sabe que está por toda parte, porque com o advento dos sistemas de informação, hoje em dia tudo está informatizado, né? Então, manipular dados faz parte da natureza da grande maioria dos sistemas de software, que envolvem armazenamento e manipulação de dados, que são os chamados sistemas de informação, né? Então, os bancos de dados são partes inerentes a estes sistemas, né? Partes obrigatórias desses sistemas, né? Seja biblioteca, supermercado, internet, né? Internet banking, qualquer sistema que envolva armazenamento e manipulação de dados, né? Locadora, agência bancária, Netflix, qualquer desses sistemas que envolva armazenamento e manipulação de dados, né? Então, o banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, né? Usando aí uma notação clássica do livro do Navat, que é o livro que nós temos na biblioteca, infelizmente a biblioteca não está disponível, né? Eu vou disponibilizar para você, Lívia, uma apostila, né, que foca principalmente na parte de SQL, na parte de consultas e manipulação de dados, que vai exigir mais ter algum material de referência, viu? É uma apostila gratuita que foi disponibilizada pela USP. Aí eu vou disponibilizar para você o link dela, porque aí você não é nenhum material com copyright, não estamos infringindo nada, é aberta mesmo, né? É pública, né? Inclusive o link que eu vou dar é direto de lá, então é tranquilo, né? Então, esse banco de dados, esses dados, digamos assim, essa coleção de dados interrelacionadas, de acordo com o Navat, né, representa informações sobre um domínio específico. Por que um domínio específico? Porque quanto mais contextualizados os dados, né, mais eu consigo extrair informação, né? Porque existe uma diferença entre dado, informação e conhecimento. Só abrindo um parêntese aqui para a gente revisar, né? Dado é algo que não necessariamente faz sentido. Se eu disser para você, olha, 9. 9? O que 9? Né? É a quantidade de quê? Ou é o que esse 9? Então, não tem sentido. É um dado, né? Agora, quando esse dado tem um contexto, a gente diz que ele se tornou uma informação. A melhor forma de dar sentido, de dar um contexto, é fazendo uma pergunta e o dado ser uma resposta à sua pergunta. Por exemplo, professor, qual a minha nota? Aí eu disse, 9. Então, esse dado, 9, na sua cabeça, como ele foi resposta a uma pergunta, ele já tem um significado, né? Agora, se eu perguntasse, qual a camisa do Ronaldo? 9. O 9 já tem outro significado, né? O significado de ser um número de uma camisa, né? Então, isso daí já mostra uma diferença importante entre dado e informação. E o conhecimento é consequência de uma informação útil, uma informação que vai te apoiar a tomar uma decisão. Então, agregou conhecimento a você. Também existem informações inúteis. A essas informações não agregam conhecimento, né? Então, um exemplo de um banco de dados aqui, claro, um exemplo, né, já ilustrando uma representação na forma de tabela, né, na forma desse modelo lógico, que é a tabela. Já a gente vai revisar, né, o modelo conceitual, inclusive, tá? Mas só para ilustrar, aqui a representação, né, de um banco de dados acadêmico, onde nós temos representações de dados de aluno, de curso, de disciplina,
o histórico escolar, que, de certa forma, faz uma ligação entre uma nota, um aluno e uma disciplina, né? E, digamos assim, o pré-requisito que cada curso pode ter, né? Cada disciplina, digamos assim, o curso em si pode ter em relação a outro, né? E o sistema de gerenciamento de banco de dados é justamente os programas de manipulação, criação, para lidar com os bancos de dados, né? É constituído por um conjunto de bancos de dados. Então, alguns autores, como o Silber Schatz, além dos programas para manipulação dos dados, incluem os próprios bancos de dados nesse conjunto, né? Então, o SGBD vai envolver, englobar também os dados, né? Além dos programas para manipulá-los. Exemplos de alguns SGBDs, alguns deles mais conhecidos, outros menos, né? O MySQL, extremamente conhecido na web, né? O Oracle, o Access, né? O PostgreSQL, Firebird, SQL Server. Então, nós temos aí um conjunto, digamos assim, de SGBDs, né? O que a gente vai usar com mais frequência aqui na disciplina, até para facilitar. Você já tem algum desses instalado no computador, não? Então, professor, meu computador morreu essa semana. Aí eu tô vendo. Eu falei com meu pai que ele tem um notebook extra, aí ele essa semana vai trazer. Então, Tranquilo. se for para instalar, eu instalo nele. Tá jóia, tá jóia. Mas aí a gente pode fazer uma instalação ao vivo, numa aula, você vai instalando e a gente vai conduzindo para instalar junto, né? Para configurar, deixar já funcionando. Aí você escolhe. Eu sugiro, então, o MySQL ou o Postgre. O MySQL, porque ele é mais conhecido, digamos assim, e é gratuito, né? Também. Os dois são gratuitos, esses dois. O Firebird também, esses três, então. Né? Você pode escolher qualquer um deles. Viu? Tranquilo. Aí a gente instala. Quando você tiver na próxima aula, você já tiver, a gente já abre um parênteses para instalar. Já. Viu? Então, tranquilo. Se não, você me avisa que eu tento hospedar na nuvem. Eu instalo um SGBD, tento pegar uma máquina, o site do Falibra está hospedado na Amazon. Eu tento, apesar de que lá não tem SGBD instalado, porque é um armazenamento gratuito, limitado. Mas aí eu dou um jeito de tentar instalar, né, na nuvem, e você acessar para fazer consulta pelo navegador, né, poderia ser pelo celular, digamos assim, mas não é a mesma experiência, né? Então, o ideal mesmo é que tenha um computador disponível. Já que tem essa chance, vamos torcer por ela, mas se não conseguir, me avise, que eu tento amenizar da minha maneira, viu? Pode deixar. Então, vantagens do SGBD primeiro, é um programa ou um conjunto de programas dedicado com essa finalidade, né? De facilitar, de ajudar a manipulação dos dados. Então, ele certamente vai te dar mais velocidade, facilidade de acesso, ele reduz redundância de dados. Então, quando a gente não tem SGBD, não tem um armazenamento estruturado, e tem um armazenamento pontual, digamos assim, ou manual desses dados em arquivos de texto, por exemplo, a gente costuma ter dados redundantes. Por exemplo, o exemplo que eu costumo dar nas aulas imagine que eu fiz um sistema para apoiar uma venda do mercadinho, para anotar, para substituir aquela cadernetinha de vendas fiado, né? Aí o cara vai anotar lá. Aí, de repente, ele percebeu que ali ele tem um conjunto de dados interessantes para acompanhar não só as dívidas dos clientes, mas saber o que eles compram, né? Para fazer propaganda, para mandar mensagem quando surgir novidade. Então, ele começa a querer registrar também as vendas à vista. E aí ele faz outro programa para armazenar vendas à vista em outro arquivo. E aí ele começa a perceber que há uma interseção de clientes que compram a prazo fiado, mas também compram à vista. Então, ele começa a ter dados redundantes dos clientes registrados em dois locais, aí atualiza em um, não atualiza no outro. O cara mudou o telefone no dia que comprou à vista, atualizou aqui, mas não atualizou no outro arquivo. Aí começa a ter problemas. E o SGBD acaba com esses problemas. Não estou dizendo que
ele evita totalmente a redundância. Não. Ele reduz a redundância a um nível mínimo, a um nível controlado, sistematicamente. O que ele evita é a inconsistência de dados. Né? Eu não saber qual o telefone, porque eu não sei qual está mais atualizado. Né? Então, isso ele evita, o que é ótimo. Né? E nós podemos usar o SGBD com diferentes papéis. Né? Eu diria que você vai usar um chapéu diferente. Então, se botar um chapéu de administrador de banco de dados, então você vai ter preocupações como criar o banco de dados, definir o esquema desse banco de dados, que são as tabelas, né? Definir as tabelas do banco de dados, o que inclui criar tabela, alterar tabela, apagar tabela, né? Eu estou falando de tabela, de esquema, né? E aí é uma organização, uma configuração, né? Desde a instalação do SGBD, né? Então isso daí é quando você vai ter o papel de administradora de banco de dados, DBA, né? Já quando a gente está também cuidando desses esquemas, a gente tem que se preocupar também com restrições de integridade dos dados, né? Então, restrições de integridade são, por exemplo, definir atribuições. Olha, a secretária do curso pode, né, emitir histórico, emitir comprovante de matrícula, pode alterar a matrícula dos alunos, acrescentar disciplina, remover disciplina. Então, todos esses dados podem ser definidos, todas essas permissões podem ser definidas desde o nível de banco de dados, onde o acesso do módulo da secretaria pode usar um usuário e senha de banco de dados que tem permissões privilegiadas, enquanto o módulo que o aluno acessa do sistema acadêmico, ele tem permissões só de leitura desses dados e não de alteração, por exemplo. Isso vai dar uma segurança a mais. Mesmo que, eventualmente, o servidor de aplicação seja invadido por um hacker, se o hacker aproveitou uma brecha do módulo do aluno, ele não vai conseguir alterar os dados, porque ele vai ter acesso ao usuário e senha que só permite leitura. Então, você tem dois níveis de acesso, no nível da programação, e se o cara quebrar o nível da programação, você ainda tem um nível back-end, digamos assim. Né? O SGBD permite criar usuários, né, com níveis de acesso diferentes. Quem cria esses usuários e dá permissão de acesso é o administrador do banco de dados. Né? Então, são exemplos. Né? O gerente pode, os clientes não podem, e assim sucessivamente. Outras restrições de integridade ligadas aos dados em si, porque aqueles outros exemplos que eu comentei são mais ligados à segurança, não são nem tanto restrição de integridade, né? São mais ligados à segurança da informação. Restrição de integridade elas são mais entrelaçadas ao esquema da tabela. Então, por exemplo, uma nota, né? A nota tem que estar entre 0 e 10, o salário, aí já está desatualizado, tem que ser maior ou igual do que o salário mínimo, né? Que é mais que 1.000 já, né? Então, esse tipo de restrição de integridade está ligado ao esquema. Se eu tentar inserir uma nota menor que 0 ou maior que 10, o SGBD não permite. Né? Ele vai dizer que viola uma restrição, assim como uma alteração de salário, por exemplo. Né? Você também pode querer usar o SGBD com o chapéu de programadora. Nós veremos isso daqui. Né? Nós veremos também a parte da nossa emenda. Né? Como conectar um SGBD. Então, se você vai usar o MySQL, a diferença é muito pouca. Né? Nós podemos usar também o HSQLDB, que é o SGBD que acompanha a máquina virtual Java. Né? Então, é já embutido. Então, um SGBD de 1 mega e pouquinho, né? Que pode acompanhar o seu programa, para não precisar o cliente instalar SGBD. Né? Claro que ele é muito mais simples do que o MySQL, mas ele dá conta do recado. Né? O Falibras hoje, por uma necessidade de usar poucos recursos do servidor, que é gratuito, aí a gente usa o HSQLDB. Né? Então, a gente pode ver nos dois, para você ver que a mudança é muito pouca, né? Muito pouca. Né? Graças à linguagem que, em sua grande maioria da notação dela, é comum. Né? Uma linguagem padronizada, na sua maior parte. Né? Claro que os SGBDs especificam ou alteram detalhes da linguagem SQL, mas a maior parte dela, quase que toda, é padronizada. Então,
que a gente fizer para rodar no MySQL, que vai ser nosso primeiro SGBD usado, a gente vai alterar muitíssimo pouca coisa e já vamos transferir o nosso SGBD para outro, né? Migrar para outro. Então, quando a gente pensa em lidar como programadores, nós pensamos em conectar nosso programa ao SGBD e conversar com ele usando a linguagem SQL, tá? Assim como também podemos ter terminais de acesso sofisticados, que é o que eu me comprometo a criar algum, se você, por acaso... obrigado. Se você, por acaso, não conseguir instalar o SGBD, aí eu crio, instalo em algum servidor que eu vejo aí que possa instalar na web mesmo, e crio um acesso sofisticado, digamos assim, para você interagir com SQL, viu? Mas o ideal é que você faça essa interação direta no seu computador, porque aí você vai ter a manipulação total, né? Criar banco de dados, apagar, criar tabela, apagar, consulta e tudo, né? E vai ter erro, professor, não estou conseguindo fazer rodar, e a gente faz junto, aí é que o aprendizado é maior, né? Mais significativo. E também temos aqueles usuários simples ou comuns, padrão, ingênuos, né? Que são usuários que usam não o banco de dados diretamente, ou o SGBD diretamente, mas usam os sistemas de informação que nós criaremos para eles. Por exemplo, aqueles que fazem uma consulta no Google estão usando o SGBD do Google, só que não sabem, não precisam saber, melhor dizendo, né? Que vão agendar uma viagem, comprar uma passagem na internet, fazer uma compra, né? No submarino, por exemplo. Então, são usuários de SGBDs que, na verdade, usam indiretamente. Então, o objetivo do SGBD é promover esse ambiente conveniente para desenvolver sistemas de informação, ou facilitar a manipulação dos dados, né? Inserção, manipulação como um todo, inserção, remoção, alteração, consulta desses dados, né? E aquilo que eu conversava com você antes do início da aula de revisão, né? É justamente essa questão da modelagem. Então, a modelagem dos dados, ela, pensando top-down, ela parte de um modelo do mundo real que precisa ser representado em um alto nível de abstração. Esse modelo do mundo real, a gente chama de mini-mundo. Por que mini-mundo? Porque a gente não tem a pretensão de representar algo completo da realidade. É um mini-mundo, é uma visão de mundo, né? A visão, normalmente, do seu cliente sobre o que ele acha do negócio dele, e você vai ter que representar os dados daquilo e armazenar, né? Então, esse mini-mundo, ele é traduzido para um modelo abstrato, que é o que a gente chama de modelo conceitual, né? Esse modelo conceitual, ele normalmente utiliza uma das duas notações gráficas, ou modelo entidade-relacionamento, né? O modelo entidade-relacionamento é o que a gente vai revisar daqui a pouco. Essa aqui é uma representação simples de entidades desse modelo entidade-relacionamento, né? Meu mouse não estava funcionando, agora está. Então, essas entidades aqui, uma entidade pessoa, já deixa claro que no mini-mundo daquele ambiente, daquele domínio, uma pessoa, ela só precisa armazenar 2 campos, nome e data de nascimento. Ah, mas e o CPF? Não. Ignore, abstraia. É um mini-mundo, né? Então, esse modelo conceitual está representando que naquele mini-mundo só se representa nome e data de nascimento de uma pessoa. E de uma conta só se representa número e saldo. Ponto. Tá? Então, o modelo conceitual expressa justamente isso daí. Tá? Com relação à modelagem dos dados, né, o modelo conceitual, ele representa não só os elementos importantes em termos de armazenamento, que são as entidades, esses retângulos que nós vimos, mas também a maneira como essas entidades conversam entre si, ou os relacionamentos, tá? Então, isso não é ainda a revisão do modelo conceitual, está no outro conjunto de slides que já eu apresento. É a visão geral ainda, tá? Então, o modelo conceitual utiliza uma dessas duas notações, é um modelo de alto nível, e se você preferir diagrama de classe, a gente vai usar diagrama de classe, né?
tradicionalmente, eu costumo, em banco de dados, ver modelo entidade-relacionamento. Por quê? Porque diagrama de classe já é visto na disciplina de engenharia de software, já é visto na disciplina de programação orientada a objetos. Então, eu costumo ver entidade de relacionamento, que é uma notação que normalmente não é vista em outra disciplina, né? E aí você acaba conhecendo duas, se não uma notação, né? Então, se você concordar, a gente continua com o mesmo foco e vê entidade de relacionamento. Mas se você não estiver acostumada em diagrama de classe, a gente vê diagrama de classe. Como só tem você de aluna, você escolhe. Não, por mim pode continuar com esse mesmo. Pronto, então perfeito. Vamos continuar, né? Então, no modelo entidade e relacionamento, a vantagem dele em relação ao diagrama de classes é que os atributos, eles ganham um destaque maior, né? Enquanto no diagrama de classes os atributos ficam meio que discretos, lá, pequenininho na classe, o modelo entidade e relacionamento dá destaque aos atributos, e isso nos permite criar tipos de atributos, como a gente vai revisar hoje, né? O modelo conceitual, ele não é entendido pelo SGBD, ele é feito para o ser humano. Então, ele precisa ser mapeado para algo menos abstrato, que é o que a gente chama de modelo lógico, né? A representação lógica vai depender do tipo do SGBD. Tem SGBDs que representam os elementos de dados como objetos, né? Objetos que se relacionam. Outros representam como, digamos assim, uma cadeia de dados, como se fosse uma lista encadeada de dados, dados em rede, ou dados hierárquicos, né? O nosso conceito aqui, o nosso SGBD, que é usado por quase que uma totalidade, né, dos SGBDs, né? Hoje em dia, claro, tem se destacado dados heterogêneos, dados binários diversos, mas quando a gente pensa em dados manipulados de forma mais expressiva, ou dados que precisem de consultas mais minuciosas, etc., cedo ou tarde eles são estruturados como tabelas, né? Então, por quê? Porque existe toda uma teoria por trás, né, do processamento de consultas dessa forma, né, que é o que a gente chama de álgebra relacional, né? A gente vai ver como álgebra relacional. Então, esse conjunto de dados estruturados na forma de tabelas ou relações é o que chamamos de modelo relacional, tá? Desculpa. Então, o modelo relacional é o que a gente vai ver, né, como notação formal, oficial, faz parte da ementa da nossa disciplina. Então, o modelo relacional é o modelo do SGBD, né, relacional, né? Ele é um tipo de modelo lógico, só. Desculpa, tossi aqui. Então, o modelo lógico, ele é compreendido pelo SGBD, né? Aí, porém, ele precisa ser armazenado, estruturado de uma maneira mais detalhada por baixo dos panos, de uma forma otimizada para acesso pelo sistema operacional, né? Por exemplo, pelo próprio SGBD em memória, né? Então, esse modelo mais detalhado, mais baixo nível, é o que a gente chama de modelo físico, e não faz parte do escopo da disciplina de banco de dados. Como eu já havia comentado contigo, ele é tratado mais em disciplinas como estrutura de dados, né? Sistemas operacionais, inclusive, né? Quando a gente vê sistemas de arquivos, né? etc. Então, esse modelo físico, ele é mais uma preocupação de quando a gente vai, se fosse, desenvolver o nosso SGBD, né? Então, é algo mais baixo nível, diz respeito a como os dados estão estruturados, indexados, são acessados em memória RAM ou em disco, né? E isso aí está fora do escopo da nossa disciplina. Mas, por exemplo, aquela questão, se você já fez estrutura de dados, as tabelas hash, ou os dicionários de dados, né? Ou os arrays indexados. Então, a forma como os dados são estruturados e armazenados e indexados, essa é a preocupação do modelo físico, né? Quando a gente pensa em SGBD, a linguagem padrão é a linguagem SQL,
né? Então, a Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, é a linguagem padrão para processamento, digamos assim, em um SGBD. Existem duas partes, como eu comentei contigo, do SQL, uma que tem como foco de preocupação as tabelas, ou o esquema do banco de dados, e outra que tem como preocupação a manipulação dos dados em si, que a gente vai chamar, cada linha de dados, a gente vai chamar aqui de esquema, ou então de tupla dos dados, né? As tuplas da tabela, ou as instâncias, desculpa, da tabela ou as tuplas, né? Então, a gente chama de DDL, a parte do esquema, que é o Data Definition Language, e a parte de manipulação dos dados ou das instâncias em si é a DML, o Data Manipulation Language, tá? A linguagem de manipulação de dados. Mas tudo faz parte do SQL, né? Então, o SQL compõe tudo, né? É uma linguagem completa, tá? Então, cada linha de dados aqui, deixa eu ver se eu coloquei um destaque. Coloquei. Então, cada linha de dados aqui, de cada tabela, é uma tupla, ou uma instância. Então, a tabela aluno tem duas instâncias, ou duas tuplas, cada linha é uma tupla. Tabela curso, 4 instâncias, e a tabela disciplina tem 6, né? Isso, 6 instâncias de dados, ou 6 tuplas, né? E a linguagem de consulta do SQL faz parte da... Você acha que faz parte da manipulação de dados ou da definição de dados? Vamos ver se é intuitivo. A linguagem de consulta, que é o carro-chefe do SQL, né, o SELECT. Você acha que faz parte do DL ou do DML? Acho que do DML. Do DML, muito bem, Lívia, muito bem, né? Porque ela está mais preocupada com os dados em si, e não com os esquemas, né? Ela está preocupada em encontrar quais são as instâncias ou quais as tuplas que satisfazem determinados critérios de consulta, né? Então, sim, ela é a porção da DML, a parte da DML que envolve o resgate, a recuperação de informação. Vamos revisar, não é a aula de SQL, é só para instigar os gatilhos de memória que você já tem aí, né? Esse select asterisco from pessoa, o que será que ele retorna? O que seria esse asterisco e o pessoa? Eu acho que tudo que tiver em pessoa. Exatamente. Ele vai retornar tudo que tiver na tabela pessoa, todas as tuplas, todas as instâncias de dados. Então, quando eu digo select asterisco, eu estou querendo dizer que eu quero todos os campos de todas as tuplas. O select, ele é um filtro dos campos, né? É o que a gente vai chamar de projeção. Quando a gente for revisar, a gente vai rever esses termos, essa nomenclatura. Mas realmente é isso, está retornando tudo de pessoa, né? Todos os dados de pessoa, código, nome, data de nascimento, telefone, tudo. E agora, select asterisco from pessoa, where, nome, like, mar, porcentagem. Ele vai pegar todos que tiverem pessoa, que tiverem um nome que começa com mar. Perfeito, perfeito. Que bom que o comando, tanto, de certa forma, tem uma intuitividade, mas também está despertando os gatilhos de memória que você já tem, né? Então, realmente, é exatamente isso que vai retornar, né? Todos os atributos, todos os campos da tabela pessoa, né? Cujo nome comecem com mar. Ó, MAR e o percentual, qualquer coisa depois disso. Né? Qualquer coisa, inclusive nada. Se tivesse alguém só chamado mar, iria ser retornado. Né? Então, agora, select, nome, vírgula, telefone, from, pessoa, where, nascimento, igual, 6/5/83. Para pegar o nome e o telefone de pessoa que tem o nascimento 6/5/83. Perfeito, perfeito. Então, vai retornar só o nome, quer dizer que ele projetou só 2 atributos, o resto foi esquecido, foi cortado, né, desse retorno. Então, retornou o nome e o telefone de quem tem essa data de nascimento. Né? Lembrando que se ninguém satisfizesse a condição, se ninguém tivesse essa data de nascimento,
a consulta não estaria errada. Ela iria retornar os campos nome e telefone sem tupla nenhuma, sem instância nenhuma, conjunto vazio, né? Mas seria uma pesquisa correta, um retorno possível, correto. Né? O SGBD, a gente pensando ele internamente, né? O SGBD ele tem uma organização. Alguém teve que programar o SGBD, né? Que construir o SGBD. Então, o SGBD ele tem uma arquitetura em camadas, em 3 camadas, em 3 níveis. Eu vou explicar na figura que é melhor, né? Então, o SGBD, quando eu digo que tem 3 níveis, ele tem 3 preocupações, né? Então, o SGBD, ele tem uma preocupação que a gente chama de externa a ele, uma preocupação interna a ele, que é, melhor, que é o coração dele, que é o que a gente chama de preocupação conceitual, e uma preocupação mais baixo nível, mais específica, que é o que a gente chama de nível interno, tá? Então, a preocupação de alto nível, esse nível externo, né, é uma preocupação que a gente diz que, olha, é quando o SGBD ele tem uma preocupação em interagir com coisas que estão fora dele, né, com tudo que está fora do SGBD que precisa interagir com ele, inclusive seres humanos, inclusive outros programas, né, que precisam armazenar dados, manipular dados, conversando com o SGBD. Aí, se eu digo que essa camada externa, esse nível externo, tem a preocupação de interagir com quem está fora, qual é a linguagem que normalmente a gente usa para interagir com o SGBD? O SQL? É o SQL, muito bem. É a linguagem que ele entende e que a gente e os programas utilizam comumente para interagir com ele. Então, a principal preocupação desse nível externo é interpretar SQL. Então, todo o SGBD tem que ter alguma linguagem de interação com ele. E faz parte da implementação do SGBD um interpretador dessa linguagem. Então, todo SGBD tem que ter uma maneira de interagir com o nível externo. Então, é uma preocupação do SGBD. No nosso caso, a linguagem SQL. Todo SGBD, além de entender o SQL, ele tem que representar os dados de forma estruturada, né? Qual é a notação que os SGBDs que iremos estudar, né, como o MySQL, como o HSQLDB, o Postgre, o Oracle, o Access, né, o SQL Server, a grande maioria dos SGBDs comerciais, né, como é que eles, qual a notação que eles representam os dados que a gente viu? Que eles representam os dados na forma de um conjunto de tabelas. Tabelas. Muito bem. Muito bem. É aí que entra a primeira pegadinha, né? Que, às vezes até cai em prova de concurso, né? Então, o nível conceitual do SGBD, a gente está falando de SGBD, de programas que estão dentro do SGBD, né? Que rodam no SGBD. Então, o nível conceitual do SGBD, ele representa os dados de forma estruturada, mas representa como tabela, porque o SGBD só entende o mais alto nível para o SGBD é uma tabela. Então, o nível conceitual do SGBD, do ponto de vista de modelagem, ele não tem o modelo conceitual. O modelo conceitual é feito para seres humanos. Do ponto de vista do SGBD, o que é mais alto nível para ele, o que é conceitual para ele, são as tabelas. Então, é o modelo lógico, tá? Então, poderia cair numa prova, por exemplo, de concurso. Verdadeiro ou falso? O nível conceitual do SGBD representa o modelo conceitual. Aí o cara, óbvio, verdade. Não, é falso. Né? O nível conceitual do SGBD representa modelo lógico, porque esse é o modelo mais alto nível que o SGBD entende. Tá joia? Uhum. É só para ficar atento com essa pegadinha. Não vou cobrar essa pegadinha, viu? Mas você pode ver eventualmente em pós-conc ou algum concurso que você faça. Né? Por preparação eu já anotei aqui. Não, tranquilo. Né? E o nível interno é aquilo que o SGBD precisa se preocupar em interagir internamente com os dados ou sistemas operacionais. Né? Então, é a estrutura de dados que ele vai usar para indexar os dados em memória, se vai ser um hash table, um hash map, ou se vai ser um array, ou se vai ser uma lista encadeada, ou
Como é que ele vai armazenar e gerenciar esses dados internamente, em memória? É transparente para quem está interagindo, não importa. Ele pode até mudar de uma versão para outra, que não vai interferir nos nossos programas, viu? Então, é algo interno, né? Pode mudar na versão do SGBD de Linux para o Windows, mas para quem usa, não importa, né? É interno. Mas é uma preocupação de quem vai programar o SGBD, né? Então, vamos lá, para ver se está bem na memória. Julgue as seguintes afirmações, questões tiradas de provas ou de concurso ou de pós-com, viu? Julgue as seguintes afirmações sobre a arquitetura do SGBD, em 3 camadas, a gente já viu, né? Primeiro, o objetivo da arquitetura de 3 camadas é otimizar o acesso à base de dados, através do uso de 3 níveis de autoacoplamento e bem definidos. Você acha que é verdadeira, acha que é falso, ou prefere, por enquanto, ir para o próximo item e olhar isso depois? Vamos para o próximo item. Oi? Vamos para o próximo item, por enquanto. Próximo, beleza. Então, item 2. O nível interno descreve a estrutura de armazenamento física da base de dados. É meio armazenamento. Oi? Essa não é, não. Não, vamos para o próximo? Pronto, vamos lá. Vamos lá. O nível conceitual procura apresentar os detalhes da estrutura de armazenamento físico para o usuário, garantindo, assim, um melhor tempo de resposta nas consultas. O meu computador está muito quente. Atrás, ó. Papai, é porque ele fica esquentando. Viu? É que saiu o ventinho do cooler, aí ela está incomodada. E aí, ó, o nível conceitual procura apresentar os detalhes da estrutura de armazenamento físico. Procure qualquer detalhe. Questão de concurso, geralmente, ela está meio certa ou meio errada, né? Se tiver meio errada, ela está errada. É porque ela geralmente mistura coisas corretas com falsas para dar uma impressão de corretude, mesmo quando está falsa. Ela é sutil, mas são questões por isso que se tornam difíceis, né? O que você acha aí? Então, procure qualquer coisa que, se você não achar nada contradizendo, aí é porque provavelmente está certo. Mas se você ficar com pulga atrás na orelha com qualquer coisa, me fale, que aí a gente chega à resposta. Tá? Qualquer coisa que te incomode em qualquer um dos itens. Então, vou ler de novo, então. Item 3, né? O nível conceitual procura apresentar os detalhes da estrutura de armazenamento físico para o usuário, garantindo, assim, um melhor tempo de resposta nas consultas. Geralmente, o que o usuário geralmente não vê é do nível externo. Exatamente. O usuário está mais preocupado com o nível externo. E o nível conceitual? Então, você já encontrou um problema. Ele não interage diretamente com o nível conceitual. Mas existe algum outro ponto aí que soa estranho? Por exemplo, o nível conceitual do SGBD, ele representa o modelo. Qual modelo? Ele representa em que forma? Os dados. As tabelas. As tabelas. As tabelas têm dados ou detalhes da estrutura de armazenamento físico dos dados, Não. Como eles são armazenados em disco, indexados em memória, etc. Não. Não. Então, o item 3, com certeza, é falso. Né? Com certeza é falso. Já descarta a letra C e descarta a letra E. Né? Letra C e E já estão descartadas. Isso, já estão descartadas. E o item 4. O nível externo descreve a porção da base de dados de interesse a um grupo de usuários e esconde o restante da base de dados dos usuários integrantes deste grupo. O nível externo descreve a porção da base de dados de interesse a um grupo de usuários e esconde o restante da base de dados dos grupos integrantes deste grupo. Ficou até confuso, né?
É até confuso isso aí. Ele tentou confundir para dar um conceito que a gente via antigamente em banco de dados 2, que a gente vai ver, né, no final dessa disciplina de banco de dados, já que juntou as duas, né? Mas ele tentou usar um conceito que é o que a gente chama de visões em banco de dados, né? Então, o conceito de visões em banco de dados, ele tentou dar uma misturada aí para dar uma confundida, né? Mas o nível externo, ele não descreve dados nenhum. O nível externo tem o objetivo de interagir. Quem descreve os dados é o modelo lógico, é o nível conceitual dos dados no banco de dados, do SGBD, né? É a camada do meio, né? Então, o 4 também está errado. Então, qual é a letra que a gente descarta? Letra D. Então, ou é letra A, ou é letra B. Uma das duas está errada, então. Ou a 1 ou a 2. E uma das duas está certa. Então, eu vou ler de novo 1 e 2 para você me dizer qual que tem mais cara de certo. Tá joia? Ok. Pronto. A1. O objetivo da arquitetura de 3 camadas é otimizar o acesso à base de dados através do uso de 3 níveis de autoacoplamento e bem definidos. Segundo, o nível interno descreve a estrutura de armazenamento física da base de dados. Eu acho que é a 1. Tá certa. A 1 está correta? Tá certa? Eu acho. A resposta está... está... Foi um lapso, um pequeno equívoco. A certa é a 2, né? Por quê? O nível interno é aquele de mais baixo nível. Aqui, ó, o nível interno é o que trata do esquema físico, né? É aquele que tem a preocupação de detalhar, se preocupar com a estrutura de dados, como os dados estão armazenados e tudo mais, né? Então, seria o segundo, né? A arquitetura, quando a gente tem o conceito de acoplamento, é um conceito que não é de banco de dados, eu confesso, é um conceito mais de engenharia de software. Mas essas provas costumam misturar as coisas, né? Acoplamento não é algo bom. Acoplamento é uma coisa ruim, né? Acoplamento é quando a gente tem partes do software que estão entrelaçadas e difíceis de serem separadas. Estão amalgamadas, meio que grudadas. É aquele código da lógica do programa que você colocou dentro do evento do botão. Aí você foi mudar o botão e o programa parou de funcionar, né? Poxa, mas o botão não é parte da interface? É, mas você colocou o código da lógica dentro do botão e ficou acoplado, né? Então, o acoplamento é algo ruim. Então, a arquitetura, quando ela faz uma separação de partes, ela, na verdade, diminui o acoplamento e não aumenta. Ela aumenta a separação das partes, reduz o acoplamento e aumenta a coesão, né? Então, é o trocadilho. Então, o objetivo da arquitetura é reduzir o acoplamento e não aumentar. Quando a gente reduz o acoplamento e separa as coisas, a gente pode até ter um efeito contrário a esse que ele está dizendo, perder desempenho. Porque ao invés de acessar, se eu quisesse desempenho, eu não teria modelo externo em nível conceitual, nível externo, eu acessaria direto no disco. E aí eu teria um desempenho melhor, né? Mas, em compensação, eu não teria uma comunicação em alto nível com SQL, mas perceba que eu perco o desempenho, porque eu vou ter que interpretar SQL, depois entender as tabelas, e depois acessar o disco, no lugar de acessar direto o disco. Percebe? Né? Por baixo dos panos, o SGBD vai ter mais trabalho, né? Facilita a vida do usuário externo, mas vai ter mais processamento por baixo dos panos, né? Aí, a segunda questão, bem direta essa. A arquitetura ANSI Spark, né, tem 3 níveis para representar as preocupações do SGBD. Quais são os níveis? Aí, letra A. Ou as camadas da arquitetura, né? Físico, estrutural e externo. Lógico, físico, interno. Interno, conceitual, externo. Interno, lógico e restrito. Conceitual, estrutural e físico. E aí? A letra C.
Letra C, interno, conceitual externo. Note que para tentar confundir, ele falou não de cima para baixo, mas de baixo para cima, né? Que é uma leitura, é uma leitura menos comum. Então ele já fez isso daí. E ele tentou confundir também com a letra B. Quando ele falou lógico, físico e interno, ele tentou gerar aquela ideia do modelo lógico, né? Então, o conceitual, estrutural, físico. Eita, modelo conceitual, modelo lógico é o estrutural, o modelo físico. Mas, na verdade, não estou falando de modelagem de dados. Estou falando da arquitetura do SGBD. É interno, conceitual, externo. Ou externo, conceitual, interno, fazendo a leitura de cima para baixo. Certinho, letra C. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. O processador, estou vendo que ele está, de vez em quando, com aviso de alta temperatura. Eu vou mudar aqui a economia de energia para ver se ele dá uma resfriada. Pronto. Então, a gente, indo para os finalmente da revisão, da primeira parte da revisão, né, quando a gente pensa em independência de dados, que é uma das vantagens de se utilizar esse GBD, quer dizer que aquela indireção, aquela separação feita pela arquitetura, nos deixa mais independentes. Por exemplo, eu não fico tão dependente da maneira como o SGBD armazena os dados, ou da maneira como ele representa o modelo lógico, mas eu fico conversando com ele usando SQL. É uma coisa mais alto nível. Então, eu tenho uma independência tanto lógica, tanto do modelo lógico dele, independência de como ele representa as tabelas, como a independência de como ele, digamos assim, representa os dados, né, na memória RAM ou no disco, né, uma independência física. Então, eu consigo, em outras palavras, trocar de um SGBD para outro facilmente. Tá? Então, esse é o principal ganho que a gente tem com o SGBD, além do ganho de produtividade. É mais rápido de desenvolver o programa, a gente não se preocupa com várias coisas, várias preocupações que teríamos se fossem armazenar os dados manualmente. Né? Muito melhor. E os dados, ou a representação dos dados evoluiu, né? Evoluiu de uma maneira natural. Né? Surgiu o conceito de SGBD por uma necessidade. Então, originalmente, os dados eram armazenados em sistemas de arquivos, como eu comentei no início, né? Sistemas independentes, e isso gerava redundância de dados. Né? O produto, às vezes, repetido, ou o cliente repetido. Né? E com o SGBD, houve uma centralização desse conceito, com uma redundância mínima, apenas para fazer uma ligação entre as partes, que é o que a gente vai conhecer como chave estrangeira. Né? Então, do sistema de arquivo evoluiu para SGBDs hierárquicos, onde a gente tinha uma ideia de uma lista encadeada, né? Uma lista encadeada como uma árvore, onde representa grupos de dados. Né? Então, eu tenho dados de um departamento representados em um local, dados do outro departamento em outro local, dados do terceiro departamento em outro local. E aí foi evoluindo. Percebeu-se que muitas vezes eu precisava comparar uma coisa com outra, e aí eu tinha que percorrer a hierarquia para identificar esses dados. E aí tentou-se otimizar, porque as consultas ficavam complexas. Né? E aí surgiu, digamos assim, para suprir a necessidade de sobrecarga do processamento dessas consultas, resolveu-se paralelizar essas consultas, né, em rede. E aí, no lugar de ter uma única raiz para a árvore, pensou-se em ter várias raízes, em quebrar em múltiplas árvores, e aí conseguir mais paralelismo. Só que quando eu tenho paralelismo, eu tenho mais complexidade ainda. Eu ganho desempenho, ganho escala, consigo processar mais consultas ao mesmo tempo, ou mais rapidamente as consultas, mas eu tenho mais complexidade ainda. Então, as consultas são muito complicadas, e o programador tinha dificuldade de evoluir essas coisas. Aí surgiram as tabelas. Né? Então, o banco de dados, ou a ideia do modelo lógico relacional, surgiu na década de 70, com o COD, né? E ela foi inspirada na teoria de conjuntos matemáticos. Até então, o conceito de SGBD era um conceito acadêmico. Não tinha vingado. Vamos lá, só um minutinho, viu? Rapidinho.
Sem problema. Pronto, já pedi socorro. Então, o Edgar Code, né, ele era um cara que tinha um pé na academia, né, conhecedor das teorias matemáticas, da teoria de conjuntos matemáticos, mas ele também tinha um pé na indústria, né, particularmente na IBM. Então, ele unia os dois perfis ideais. Então, ele propôs um modelo que, além de ter uma base formal interessante, quer dizer, tinha um respaldo da academia, né, base teórica formalizada e etc., ele também tinha um lado prático muito aguçado. Então, despertou o olhar da indústria. E aí conseguiu, né, popularizar, de fato, o conceito de SGBD, que até então era um conceito acadêmico puramente, né, laboratório. Hoje em dia, é o modelo que predomina até hoje, né, que mais de 90% dos SGBDs ou dos bancos de dados manipulados no mundo são relacionais ou em algum momento são convertidos para o relacional para processar as consultas. Então, é o que predomina. Hoje em dia, graças a essa maturidade da álgebra relacional, da álgebra de teoria de conjuntos matemáticos, né? E existem também bancos de dados específicos ou avançados, digamos assim. Então, crie o seu banco de dados, né? Crie o seu SGBD. É possível, como o Google, que criou um SGBD, vários SGBDs específicos, para representação de mapas, como o Google Maps, né? Banco de dados geográficos, né? Banco de dados para manipulação de vídeo, ou para fazer consultas de vídeo ou de imagens mais específicas, né, com cores, o where, cor predominante é esse código aqui. Né? Então, quer dizer, são consultas, de certa forma, mais voltadas para um fim específico, né, o que a gente chama de bancos específicos, ou bancos modernos, ou pós-relacionais. Né? Então, o conceito de modelo lógico relacional foi tão forte que criou um divisor de águas. Existem os grupos, ou a geração pré-relacional, né, mais especificamente modelo hierárquico, modelo em rede, né, o grupo ou modelo relacional e o que é pós-relacional, como o banco de dados orientado a objetos, o objeto relacional, que tenta misturar conceitos dos dois, né, que o Postgre criou, né, e foi abraçado depois pela Oracle e etc., né, que é relacional, mas agrega o conceito de herança, por exemplo, que veio do modelo de objetos. Então, esse pós-relacional gerou um grande leque de outros modelos voltados para mineração de dados, né, e representação geográfica e etc., né, banco de dados móveis, né, e tudo que veio depois, né, ou, de certa forma, pode até usar o modelo relacional, mas como uma camada a mais no SGBD para melhorar a captação de metadados, né, de imagens, de vídeos, seja lá do que for, de mapas, né, e o processamento disso tudo. Né? Então, banco de dados é a estruturação dos dados em si, e o armazenamento desses dados. O SGBD é um conjunto de programas que apoia a manipulação desses dados, e criação de vários bancos de dados, por exemplo. Né? Existe uma diferença entre o esquema, que especifica a tabela em si, ou o que é armazenado, né? E os dados, ou as instâncias, as tuplas, que representam, né, de certa forma, o dado em si, né? O dado que está armazenado. Né? Então, os modelos de dados são em 3 níveis de abstração, né? Nível conceitual, nível lógico e nível físico, né? A modelagem. E quando a gente pensa em um SGBD, existe uma arquitetura de representação do SGBD, que é o nível externo, conceitual e interno. Lembrando que o nível conceitual de um SGBD é o modelo lógico, né? Representação lógica dos dados. Então, algumas referências, né? É possível conseguir, né, alguns trechos disponíveis online do livro de banco de dados do Navat, do El Masri,
e na VAT. Mas a apostila que eu vou disponibilizar tem, sim, algumas coisas também dessa parte de modelagem, mas o foco principal é SQL.